Salmo 139. Os irmãos acharam? Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento, quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo de meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastam-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade. Em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra Ti? Eu tenho por eles ódio implacável, e eu considero como os meus inimigos também. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim a minha conduta algo Te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos ler de novo os últimos versículos, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações ou pensamentos. Vê se em minha conduta algo Te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Que Ele está sentado, meus irmãos. Esse salmo, ele é tão lindo que só a leitura dele já nos edifica. Né? A palavra de Deus é assim, ela é verdadeira, ela é pura, ela é santa. E a leitura disso já cura algumas coisas dentro de nós, né? E traz acalento à nossa alma. Irmãos, eu tenho falado aqui já há alguns anos, né, sobre os nossos dias, sobre o nosso tempo. E nós vivemos, como eu sempre digo, um tempo de muito desequilíbrio, e talvez esse seja uma das coisas que nós mais precisamos lutar contra, o desequilíbrio. No começo do ano, uma notícia me chocou e, na verdade, até hoje, né, eu não soube ainda digerir bem a notícia. Estava navegando na internet, creio que foi em janeiro, e a notícia, eu creio que os irmãos também viram. Um homem maduro, em torno de seus 51, 52 anos, na cidade de Osasco, depois de uma discussão com a sua esposa, ele agarra o seu filhinho de 6 anos e pula do 13º andar de um prédio. E mata a si, mata o seu filho e deixa uma viúva desesperada. Quando nós vemos uma cena dessa, um pai, né, ou uma mãe chegar ao ponto de tirar a vida do próprio filho,
Isso mostra talvez o ápice de um grau de desequilíbrio. Desequilíbrio emocional e espiritual, né? E tantas outras coisas podiam estar acontecendo. E justamente isso nós temos visto com frequência. Parece que o tempo vai passando e de vez em quando tem uma notícia assim que você não consegue entender como alguém pode tomar uma atitude dessa. É alguém que pega uma arma, sai matando pessoas, seja numa escola, no trabalho, depois tira a sua própria vida. Pessoas que matam, né, a sua própria família. Temos agora, começo desse mês, né, um pai que tirou a vida de 2 ou 3 filhos aqui em Santa Catarina. Coisas assim nós temos visto, né, e tudo isso revela o quê? Uma falta de desequilíbrio, um desequilíbrio. O que a própria sociedade, o sistema, vai empurrando as pessoas, né, a perder esse equilíbrio, a perder a noção de uma atitude tão drástica como essa. Esse é os tempos que nós vivemos. E quando nós olhamos para um salmo desse, esse salmo é um convite ao equilíbrio. Esse salmo é um convite a estarmos na vontade do Senhor. Um salmo escrito pelo famoso e grande rei Davi, se tornou um dos salmos mais conhecidos, que revela algumas características fundamentais de Deus, do caráter de Deus, de quem Deus é. E tudo isso, quando nós olhamos, prestando atenção, nos alimentamos dessas verdades, nós conseguimos, mesmo cercado de tanta loucura, viver em equilíbrio. E a primeira coisa que nós precisamos observar, e eu vou tentar focar principalmente nos últimos versículos: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Aqui tem pelo menos 3 verbos extremamente interessantes. O primeiro, né, é o sonda-me. E eu considero toda essa oração de Davi, principalmente esse final dele, a maneira que ele conclui esse salmo, uma oração corajosa, uma oração ousada. Primeiro, sonda-me, né? Ou seja, Senhor, eu desejo que você venha e revire tudo na minha vida. Dá uma olhada em cada cantinho do meu ser. Vai olhando, vai sondando. É o que o pessoal que trabalha com mineração faz, né? Usam a sonda para investigar o que há no mais profundo. Usam a sonda para ver aquilo que o olho não consegue ver. Eles usam a sonda para ir lá no profundo do ser. E claro, tudo isso revela, e quando nós olhamos para o Salmo, que Deus, ele é um Deus onisciente, que conhece todas as coisas. Você vai ver isso no versículo 1 ao versículo 4 e depois o 15 e 16. Se você está com a sua Bíblia aberta, e sugiro que você mantenha aberta, olha só o que Davi diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha só o saber do Senhor sobre nós, né? Sabes quando me sento e me levanto, de longe percebe o meu pensamento. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos, não são alguns, são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Versículo 15 e 16 é assim: os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ou seja, Davi, né, mesmo agora, ele declarando que o Senhor sabe de todas as coisas, que esse é um Deus onisciente, esse é um Deus que conhece tudo, ele ainda assim, né, ele enfatiza: é isso aí, Senhor. Usa a tua onisciência, usa essa tua soberania para me sondar, para investigar tudo dentro de mim. Às vezes, meus irmãos, a nossa oração é o contrário. Por isso que eu digo, é uma oração ousada de Davi. A nossa oração, né, mesmo nós sabendo que o Senhor é onisciente e sabe tudo, a gente às vezes fala: Senhor, não entra nesse quartinho aqui não. Aqui tem umas coisas que o Senhor não precisa saber, Ele sabe. Mas a gente às vezes vai limitando o Senhor a agir na nossa vida.
Por mais que a gente cante, né? Entra na minha casa. A gente canta isso. Mas quando o Senhor entra, a gente limita Ele. Fica na sala, Senhor. Porque se entrar nesse quartinho, vai ver coisas que não era para ver. Mas tudo isso, tudo que está lá, o Senhor sabe. Muito mais, porque o Senhor, Ele sabe de coisas que nem nós não sabemos ao nosso próprio respeito. E por que a gente tem essa limitação do Senhor? Porque todo encontro com o Senhor, Ele revela a realidade de quem nós somos. Todo encontro com o Senhor vai evidenciar uma coisa: Ele é puro, santo. Eu, pobre, miserável, pecador. E muitos não gostam desse encontro. No mesmo Salmo, Davi ele vai dizer, do versículo 7 ao 12, né, de uma tentativa de escapar. E ele diz, versículo 7, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá está. Se eu fizer a minha cama no sepulcro, também está. Ou seja, o extremo vertical, ele coloca o fundo da sepultura ou no céu. O Senhor vê e conhece. Ele continua, se na alvorada ou na extremidade do mar, mais uma vez, a extremidade de leste a oeste. Claro que ele estava na Palestina, então o sol se punha, né, no mar do Mediterrâneo. Então ele está dizendo, olha, desde a alvorada até onde o mar termina, até onde o sol se põe, tu conhece o extremo horizontal. E ele diz, mesmo ali, a tua mão direita me guiará, me susterá. Mesmo que eu diga as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Ou seja, não tem como se esconder de Deus. E bom quando nós estamos de bem com Deus, porque isso revela que o cuidado dele está presente conosco em todo lugar, a todo momento, a toda hora. O problema é quando há uma tentativa de fugir de Deus. E aí a gente poderia pegar alguns casos, começando lá no Jardim do Éden. Quando o homem peca, Adão e Eva pecam, ele se esconde do Senhor, achando que atrás de uma árvore, de um arbusto, não sei aonde eles se esconderam, o Senhor não iria o ver. E o Senhor os vê, e assim o trata. A gente vê Jonas fugindo de Deus, em vez de ir para um lugar, vai para o outro, vai para Tarsis, mas ele descobre que Deus está em tudo, porque Deus controla a natureza, faz vir uma grande tempestade, Deus controla até os animais do mar, e manda um grande peixe depois abocanhar ele, passa 3 dias lá, sendo tratado, sofrendo um pouco, e depois é cuspido na praia. Mas enfim, uma tentativa de fuga de Deus. São casos de pessoas que descobriram que não tem como se esconder de Deus. E a gente precisa entender isso, e parar de tentar se esconder de Deus. Deixar que Deus trate as nossas feridas. Por isso eu repito, precisamos aprender com Davi a fazer uma oração ousada. Senhor, sonda-me cada cantinho, vai lá. Veja o que está na minha mente, veja o que está por trás dos meus pensamentos, veja o que está por trás da minha escolha de trabalho, veja o que está por trás da escolha do meu namorado, da minha namorada, veja o que está por trás de eu ter vindo na igreja hoje. Veja, Senhor, o que está por trás de tudo o que eu estou fazendo, pensando, falando. Sonda-me, não deixa esconder nada. Isso aqui, irmão, eu sempre digo, é fabuloso. Por quê? Porque o Senhor, na sua plenitude, conhecendo todas as coisas, é surpreendente o fato dele nos amar. Porque nem o marido que tem aqui, a esposa, 50 anos junto, tem bodas de ouro, essa esposa não conhece plenamente o marido. E o marido não conhece plenamente essa esposa. Conhece bastante, mas muitas coisas que passam na mente, no coração desse homem, se a esposa soubesse, ela se assustaria. Muitas coisas talvez que se passam na mente de uma esposa, de uma mulher, se o marido imagina que ela pensou isso, já acaba aquele casamento. Então, vive-se esse jogo meio tentando esconder algumas coisas, alguns podres, vamos colocar assim entre aspas.
Mas Deus nos conhece plenamente, Ele conhece todos os nossos podres, todos os nossos pensamentos errados, todas as nossas palavras pífias, podres, conhece tudo sobre nós, mas mesmo assim, ninguém ama-nos tanto como Deus nos ama. Isso aqui, irmãos, é fantástico quando nós paramos para olhar sobre isso. E daí Davi continua, né? E isso aqui é uma lição para a gente, porque essa reflexão dele sobre a onisciência de Deus e a onipresença de Deus precisa gerar alguma coisa, e ele aqui primeiro admira e adora ao Senhor. Versículo 6 diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais, está acima, além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Versículo 17 e 18: como são preciosos para mim, Senhor, os teus pensamentos, como é grande a soma deles, se eu contasse seriam mais do que os grãos da areia. Irmãos, e depois ele no 13 e 14 vai dizer assim, reconhecendo a grandeza de Deus: tu criaste o íntimo de meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. O que ele está dizendo aqui? Ele está colocando uma outra característica em Deus, que é um Deus todo-poderoso, que lá, no ventre de uma mulher, Ele está moldando aquele embrião. Usa o homem, usa a mulher para criar uma nova vida. Mas a atitude de Davi a respeito disso tudo é que é linda. Senhor, tudo isso eu não consigo entender, mas eu sei que Tu és grande. Eu não consigo colocar aqui dentro da minha cachola, dentro da minha cabeça. Se eu ficar pensando muito sobre isso, é a mesma coisa que tentar contar areia. E tenta fazer isso. Pega assim, um punhadinho na mão e tenta contar. Joga em cima de uma mesa de vidro e tenta contar. Não vai conseguir. Era o que Davi estava dizendo: Senhor, tudo isso aqui é muito para a minha cabeça, mas eu te admiro. Eu sei que Tu és maravilhoso. Eu sei que Tu és todo-poderoso. Isso aqui precisa também acontecer na nossa vida. Ou seja, reconhecer as maravilhas de Deus e admirar e bendizer e adorar o Senhor por isso. O Mark Pierman, que é um teólogo, ele dizia: olha, nunca vai faltar maravilhas no mundo para ser admirado. Vai faltar admiradores. Vai faltar aqueles que reconhecem e enxerguem as maravilhas criadas por Deus. É isso que vai faltar. E nós precisamos, meus irmãos, aprender uma lição dessa. Como eu falei, nós vivemos em tempos de desequilíbrio. E eu acredito piamente que um dos fatores que contribui para esse desequilíbrio é justamente isso aqui. Falta de conhecer os atributos de Deus, tudo o que Deus fez e parar um pouco para admirar. Dentro da psicologia, que não mistura com a questão de Deus, mas há inúmeras terapias envolvendo a questão dos animais, envolvendo a questão da natureza, contato com a natureza. Por quê? Porque ele sabe disso aqui, que Davi já tinha descobrido há muito tempo, a necessidade de parar e admirar a grandeza de Deus. Por quê? Porque isso traz paz para a alma. Ao mesmo tempo que eu estou refletindo sobre a vida, admirando as coisas, eu vejo quão grande é o meu Deus. Quão enorme é Ele, quão inteligente é Ele, quão poderoso é Ele. E se Ele é o meu Deus, eu posso descansar, porque isso refrigera a minha alma, isso traz alívio para o meu ser. Nós precisamos, meus irmãos, aprender essa lição. E uma coisa importante também que Davi nos ensina, é reconhecer a nossa limitação. Quando ele diz, tal conhecimento é demais para mim, ele está reconhecendo justamente que o raciocínio dele é muito pequeno para entender a grandeza de Deus. E por que isso aqui é tão importante para nós? Porque a gente precisa, urgentemente, superar essa síndrome de reduzir Deus à nossa lógica de raciocínio. A síndrome de reduzir Deus ao nosso conhecimento limitadíssimo. Nós precisamos superar isso, que desde o início da igreja existiu isso. Lá no quarto século, quando a doutrina da Trindade estava bem formulada, surgiu um homem batendo contra porque ele não entendia a Trindade. Espera aí, a doutrina da Trindade diz que existe um só Deus, mas são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e os 3 são deuses.
Como é que a mente humana vai explicar isso? É bíblico, está claro na Bíblia. É uma doutrina que não tem como questionar, porque está lá. Você vai ver no batismo de Jesus, o Pai falando, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo como pomba. Isso estava claro. Mas surgiu esse homem, um tal de Ário, dizendo não tem como. Porque se Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai, Jeová, é Deus, então são 3 deuses e assim por diante. E daí, o que ele fez? Ele distorceu a doutrina trinitária. Ele começou a ensinar que não é bem assim. Jesus, ele não é da mesma essência do Pai. Vamos colocar ele numa categoria inferior, porque senão não vai dar certo. E aí bagunçou toda a doutrina do Evangelho. E esse homem astuto, maligno, começou a ensinar isso intensamente, a ponto de a igreja estar praticamente dividida. Metade das pessoas acreditavam em Ário, as outras metades estavam tentando ali defender a Trindade. Surge um homem, Deus levanta um homem chamado Atanásio para defender essa heresia, e em 325, no concílio de Nicéio, é batido o martelo, o imperador Constantino, que se dizia cristão, agora bate o martelo, dando então a Atanásio, a ideia que ele defendia, como a versão certa, e graças a Deus por isso. Só que a confusão não parou por aí. Ário continuou minando o pensamento das pessoas, e olha só, uma maneira muito sutil que ele fazia isso, sabe como é que era? Através de canções. Ário distorceu a doutrina da Trindade, e através de canções, cânticos eclesiásticos, cantava na igreja e colocava sutilmente ali a heresia dele. E as pessoas começaram a aprender, a acreditar, mesmo depois de já ter sido batido martelo no concílio de Nicéio, o que era certo e o que era errado, aquela heresia dele continuou. Está até hoje. Quantas igrejas aí unicistas, igrejas que não acreditam na Trindade, proclamam-se igrejas cristãs, mas não acreditam na Trindade. Por quê? Porque um homem lá atrás, ele não conseguiu encaixar Deus na limitação da cabeça dele. E daí desencadeou um grande problema para a igreja cristã. Nós precisamos, irmãos, superar isso, porque assim como o Ário, muitas vezes nós tentamos encaixar Deus na nossa maneira de pensar. Se Deus não agir assim, já não acredito mais nesse Deus, ou seja, Deus já me decepcionou desse jeito, e assim por diante. Nós vivemos uma geração de oba-oba, onde as pessoas não leem a Bíblia, não conhecem o agir de Deus na história, porque quem lê a Bíblia sabe que muitas vezes Deus pega pesado, Deus coloca na parede, mas daí vão atrás de quê? De falsas teologias, onde tudo é muito bom, tudo é 100% felicidade, como se a vida aqui já fosse a vida no céu, um paraíso, e se enganam. Daí na primeira frustração que acontece na sua vida, abre mão de Deus. Mas por quê? Porque acreditavam num Deus que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus da Bíblia. Nós precisamos, irmãos, assim como fez Davi nesse cântico, muitas vezes reconhecer Deus, eu preciso usar minha fé, eu preciso acreditar. Tem coisas que eu não entendo a teu respeito, mas eu continuo acreditando que tu és Deus, sabe o que faz, e tudo o que tu faz é perfeito. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. E tudo isso também revela que nós precisamos confiar muito mais no Senhor. Davi, ele deixa claro, o agir desse Deus em favor dos seus. É um Deus que nos cerca por trás, que nos cerca por diante. E isso aqui é fantástico, é um Deus que está nos protegendo, nos guardando. Guardando de quem? Principalmente do nosso adversário, que não está ao nosso redor. A Bíblia deixa bem claro que ele ruge como leão ao nosso derredor, mas ao nosso redor está quem? O Senhor. Ao redor estão os anjos do Senhor, nos guardando, nos protegendo. O Senhor é aquele que cuida de cada um de nós, e Ele está no controle de todas as coisas. Isso precisa ficar bem claro para cada um de nós. E eu louvo a Deus por esse salmo ter chegado até nós, nos nossos dias, mostrando esses atributos de Deus, um Deus onisciente, um Deus onipresente e um Deus onipotente, que faz tudo em favor daqueles que confiam nele. Eu chorei de alegria há umas 2 semanas atrás aqui, quando estava no aconselhamento pastoral, atendendo um jovem que era um adolescente aqui, nosso tempo, se desviou, se envolveu com as drogas, e
Eu louvo a Deus porque no relato dele se via, né, o cuidado de Deus com a vida dele e a onipresença de Deus na vida dele. Ele disse, pastor, é de assustar, mas muitas vezes, quando eu estava fumando maconha com os meus amigos, eles olhavam para mim e diziam, aqui não é o teu lugar. Teve uma vez, pastor, que eu passei ali na frente do Teatro Carlos Gomes, e tinha um pessoal que eu sei que não tem nada a ver de Deus, pessoal que fuma coisas da pesada. Eu passei ali, uma pessoa que não me conhecia, apontou o dedo para mim e disse, ei, o teu lugar não é onde você está, e eu vou te buscar. Ele falando isso para mim, e eu comecei a perceber, realmente não tem como se esconder de Deus. Você pode mudar de grupo, você pode mudar de lugar, mas o Senhor, Ele está em todo lugar, e Ele está convidando, trabalhando, agindo em favor dos seus. Esse é o nosso Deus. Agora, irmão, olha só, quando nós entendemos isso, e deixamos que o Senhor sonde o nosso coração, né, é fantástico, porque isso aqui é terapêutico para nós, podermos descansar nesse Deus. É um Deus que não importa onde nós vamos, com quem vamos, o que tramam contra nós, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de tudo, e Ele age em nosso favor. Isso aqui precisa realmente fazer parte da nossa vida. Isso aqui gera equilíbrio no mundo desequilibrado. Isso aqui traz alegria, paz, certeza para a sua vida. Enfim, eu vou correr aqui, porque tem que ir para os outros pontos, né? Mas não esqueça isso. E uma grande verdade disso, meus irmãos, é sobre o amor do Senhor. Guarde isso. Deus conhece todos os podres do teu pensamento, do teu coração, e te ama do mesmo jeito. Só que, né, Ele não deseja que você continue desse jeito. Ele deseja trabalhar na tua vida. E por isso, o outro verbo que eu gostaria de destacar é o que ele usa no versículo 23. Davi diz, prova-me e conhece os meus pensamentos. Em outra versão, as minhas inquietações. Eu acho fantástico isso aqui. E mais uma vez enfatizo, oração extremamente corajosa. Por quê? Porque a gente não gosta de prova. Pelo contrário, a gente foge de prova. A gente não quer prova. A gente quer ser aprovado, mas se esquece muitas vezes que para ser aprovado precisa passar por provas. E Davi, ele pede isso, Senhor, prova-me, prova-me. Quem tem coragem de fazer essa oração hoje? Eu sempre, depois que eu fiz teologia e comecei a prestar atenção nessas palavras, eu me lembrava das minhas aulas, né? A dificuldade que eu tinha na bendita matemática. Falava prova de matemática, eu me arrepiava todo. Por quê? Porque a prova ia evidenciar uma coisa que era verdade, que eu não sabia nada. Não sabia nada de trigonometria, né? Odiava quando entrou as letras lá na matemática, X, A, B. Aquilo lá era uma loucura para mim, né? E nunca me dediquei muito à matemática, até hoje não sei fazer muita coisa na matemática, mas enfim. A prova era necessária para quê? Para ser aprovado, para mostrar que aquele conhecimento eu tinha, que eu sabia pelo menos fazer aquilo, estava habilitado para aquilo. Mas eu não gostava, porque aquelas provas iam evidenciar que eu não sabia nada, ia levar uma baita bronca quando chegasse em casa com aquele zero. Mas é isso, a prova serve para isso, para evidenciar as nossas fraquezas, evidenciar aquilo que precisa ser tratado nas nossas vidas. E nós precisamos de prova, meus irmãos, porque tem tanta coisa que está na nossa vida, impedindo o nosso crescimento, nos levando ao desequilíbrio. E o Senhor permite provas na nossa vida para isso. Eu vou lançar a prova para que evidencie essa fraqueza. Mas a gente precisa ficar apavorado na fraqueza? Não. Eu gosto muito de quando Paulo, lá em 2 Coríntios, ele diz, olha, foi-me imposto espinho na carne. Eu pedi pelo menos 3 vezes para Deus tirar. Olha a prova na vida de Paulo. Deus permitindo uma prova na vida de Paulo. Daí, Deus responde para Paulo, a oração dele para tirar a prova. Paulo, a minha graça te basta, e não esqueça uma coisa, o meu poder se aperfeiçoa na sua
fraqueza. O espinho na carne evidenciou que Paulo era fraco em algumas áreas, ou seja, Paulo, você precisa de Deus, você precisa da graça de Deus. Então, irmão, as provas na vida do verdadeiro cristão é justamente para isso, para evidenciar a nossa fraqueza, mas para que a gente então entre numa depressão, não, para que a gente estenda a mão e diga, Senhor, sou fraco, preciso de Ti, me socorre, me ajuda, eu confio em Ti. É isso que Davi está falando. E eu, mais uma vez, enfatizo a coragem de Davi dizer, Senhor, prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele diz, olha, vai lá mesmo no fundo, nem observa só o meu comportamento, aquilo que eu já coloquei em prática, mas vai lá onde nasce tudo isso, no meu pensamento. Prova-me nisso, Senhor, purifica-me nisso, livra-me de tudo aquilo que está me prejudicando, que está impedindo o meu crescimento. Isso aqui é lindo, isso aqui é lindo. Não esqueça, meu irmão, ninguém é aprovado sem ser provado. A prova vem para todas, e se você não passa numa prova, você vai ter que repetir ela. Assim como eu repeti muitas provas de matemática, é assim que funciona. Eu olho mais ou menos para a vida de Sansão e eu vejo justamente isso aqui. Sansão, o problema dele a gente sabe que era com mulher. Deus precisava tratar a cobiça dele às mulheres. Deus precisava tratar da sexualidade de Sansão. E ele teve algumas provas. Uma delas foi que uma das mulheres que ele estava ali para se casar, insistiu tanto que ele contasse o enigma que ele fez para os inimigos, que ele acabou cedendo. A gente sabe que isso ali causou uma grande destruição para aquela família, para aquela mulher, e afetou drasticamente a vida de Sansão, gerando um desequilíbrio, podemos colocar assim. Se a gente talvez tivesse nossos dias com os diagnósticos contemporâneos, a gente poderia dizer que Sansão andava estressado, momentos depressivos, porque na primeira prova não passou. Só que ele não aprendeu a primeira prova. E depois ele teve que, então, se envolver com Dalila, uma mulher que não era de Deus. Mais uma vez, confiou um segredo novamente para ela. Já tinha tido uma decepção nessa questão. Vai ele repetir o mesmo erro. E a gente sabe que daí ele sofre muito na pele, porque tem os olhos furados, é zombado, é escravizado. Até que no fim da vida ele se arrepende. Ou seja, lá no fim ele é aprovado, mas precisou passar por algumas provas. Que nós venhamos, meus irmãos, aprender nas primeiras provas. Primeira prova veio, aprenda com ela. Veja o que o Senhor deseja que você aprenda com aquela prova e deixe Ele trabalhar e atuar na sua vida. A gente poderia aqui falar do exemplo de Jó, um homem que foi intensamente provado, mas foi aprovado. Porque ele não abriu mão do seu Deus. Mesmo quando a pessoa mais perto, a sua esposa disse, abandona esse teu Deus, amaldiçoa ele, morre depois, cara. Ele permanece fiel, ele permanece fiel. Irmãos, eu convido vocês, e eu também preciso ter essa coragem de fazer como Davi fez. Senhor, prova-me, prova-me. Sonda-me, vê o que está errado e me coloque em prova para tratar isso. E daí ele finaliza pedindo uma correção do Senhor. Versículo 24 ele diz, vê se em minha conduta algo te ofende, ou vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, dirija-me pelo caminho eterno. Aqui nós vemos um desejo intenso de Davi, ser dirigido pelo Senhor, conduzido pelo Senhor. E muitas vezes nós fazemos, mais uma vez, a oração inversa. Lá na frente eu falei, fazemos a oração inversa porque o Senhor entra na nossa casa, e a gente não quer que Ele saiba o que está nos quartos. Às vezes a gente então deixa Ele entrar no quarto, mas a oração inversa é, Senhor, viu, mas não mexe. Viu que está feio, né? Está feio, mas agora não mexe. Davi ele não fez essa oração. Ele falou para o Senhor sondar, ver o que estava errado, mas Senhor, ele insiste, não deixa que esse erro permaneça. Corrija, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, mas não deixa no caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Mexa, Senhor, mexa. Trabalha, que nem nós cantamos. Mexe na minha estrutura. Se está precisando, mexe na estrutura. Mas mexa, trate. Não me deixe com esse problema. Eu acredito que esse salmo foi escrito por Davi
depois do caso dele com Betseba. É claro que aqui é uma suposição, não tem data, né? Os teólogos colocam N datas sobre a escrita desse salmo. Eu acredito piamente que foi depois do caso dele com Betseba. Até porque o Salmo 51, que é o salmo que ele compôs de arrependimento, ele fala coisas parecidas. Por exemplo, no versículo 10, ele vai dizer: Senhor, cria em mim um caminho puro, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu vejo que Davi aqui, ele tinha aprendido algumas coisas importantes, né? Daquele erro, ele cobiçou, tinha muitas coisas maus que não foi tratado no seu caráter, no seu coração, cobiça, pensamentos impuros. E quando ele viu Betseba, não foi assim, foi um pecado de repente, né? Muitas vezes isso vem há muito tempo, né? Tinha um pastor, acho que era o Jaime Kemp, ele sempre dizia: gente, ninguém adultera da noite para o dia. Isso vem no coração e na mente das pessoas há muito tempo. Vem com envolvimento de pornografia, vem com cobiça de outras mulheres ou outros homens, vem já há tempo, até se consumar. Por isso que Davi, ele diz: sonda, Senhor, sonda o meu coração, agora me desvia disso. Ele tinha aprendido uma lição, ele tinha apanhado da vida, e ele sabia que não adianta colocar um band-aid numa ferida que precisa ter uma cirurgia. Ele sabe que tem coisas que precisa ser tratada. E daí então ele enfatiza: guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, nós precisamos aprender isso aqui com Davi. E ter mais uma vez a ousadia de dizer: Senhor, trata. Senhor, corrija. Senhor, tem coisas aqui que nem minha esposa, nem meu marido, nem meu pai, nem minha mãe sabe. Mas se eu continuar alimentando isso aqui, eu vou cair no desequilíbrio e posso fazer uma grande bobeira. Trata, Senhor, corrige, me purifica, me limpa, tira isso de mim. Senhor, trabalhe, guia-me pelos caminhos eternos. É disso, meus irmãos, que nós precisamos fazer. Só que eu sempre digo: por que nós não temos essa ousadia, essa coragem? Porque dói. Porque exige renúncia. Para esse garoto que eu estava aconselhando, que ele está tentando sair do mundo das drogas, ele falou a dificuldade que é. Por quê? Porque a gente, a gente pensa assim: nossa, mas droga, né? Todo mundo sabe que é uma coisa muito mal, muito negativa, tal. Eles também sabem. Eles sabem que aquilo é caminho de morte. Mas eles curtem muitas outras coisas. Eles curtem as amizades, as risadas junto, os bons momentos junto. E eu falei para ele: você vai ter que fazer uma escolha difícil, porque enquanto você estiver com os teus amigos, você vai estar sempre fumando baseadinho e entrando em outras drogas. É necessário uma renúncia. Você vai ter que chegar um momento que vai ter que escolher. E vai doer renunciar a essas amizades? Vai, porque vocês teve momentos bons juntos, riram muito juntos, fizeram muitas coisas divertidas juntos. Exige renúncia. E assim é com a nossa vida, meus irmãos. Para que Deus nos corrija, nós precisamos escolher os caminhos dele. E isso, muitas vezes, exige renúncia. Renúncia de supostos benefícios ou supostas coisas agradáveis que nós estamos fazendo, mas que, na verdade, lá na frente vai gerar um desequilíbrio. Isso aqui precisa ficar bem claro. E eu gosto também de uma coisa que está nesse salmo, depois de ele revelar esses atributos do Senhor: um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente, um Deus santo. Ele para nisso aqui e ele começa a falar dos inimigos. De repente ele fala dos inimigos de Deus e o ódio que ele tinha por esses inimigos de Deus. O que ele está evidenciando aqui? Ele está deixando bem claro o repúdio dele à maldade. Ou seja, quanto mais ele conhece a Deus, quanto mais o Senhor trabalha na vida dele, corrige os caminhos dele, ele vai repudiando a maldade, ele vai se afastando do mal. Por quê? Porque ele entende que não existe santidade que esteja de mão dadas com a maldade, com o pecado. Não tem como você ser joio, ser trigo e querer ser joio ao mesmo tempo, ou é um ou outro. E ele está deixando bem claro aqui que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. É o que Tiago vai dizer. Tiago 4, versículo 4 e 5 diz: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes?
É isso aqui, irmãos. O caminhar pelo caminho eterno é repudiar o mal, é abrir mão do pecado. E se preciso for, abrir mão de falsas amizades que te levam para o pecado. Vai doer? Vai, mas é caminho de vida. Nós precisamos deixar Deus tratar a nossa vida. E oxalá que a nossa oração seja essa: Senhor, sonda-me. Senhor, prova-me, como o ouro é colocado lá para ser purificado no fogo, queima. Corrija-me, guia-me pelo caminho eterno. Isso aqui, irmão, é tratamento de Deus contra o desequilíbrio. E uma coisa que eu gosto muito nesse salmo, é que o tempo todo, a linguagem de Davi não é uma linguagem falando de Deus, mas uma linguagem falando para Deus. Ele está em contato com o Senhor. É sonda-me, é prova-me, é corrige-me, é faça, Senhor, o teu querer em mim. Ou seja, é uma linguagem direta que mostra o quê? Esse Deus grande que ele mostra, um Deus todo-poderoso, um Deus que tem a habilidade de formar uma pessoa no útero de uma mulher, um Deus que criou todas as coisas, é um Deus que se relaciona diretamente com o ser humano quando ele se coloca à disposição. É um Deus que quer estar olho no olho, estar em contato. É um Deus que deseja ali falar conosco. Isso aqui, meus irmãos, é extremamente saudável para a alma. É extremamente terapêutico, traz cura para o ser. É isso que Davi está dizendo, a importância do relacionamento com Deus. Esses dias tinha um irmão falando comigo: pastor, a minha vida não é tão complicada porque eu tenho engolido tantos sapos. E a gente sabe, né, o que é engolir sapo, né? E eu falei para ele da importância da oração, desse relacionamento com Deus que Davi estava tendo. Por quê? Porque todos nós, meus irmãos, todos nós, independente do que você faz, quem você é, o sexo que você é, todos nós, na vida, temos que engolir sapo. Temos que engolir sapo. A psicologia vai dizer que isso é extremamente prejudicial para a alma. E isso, claro, vai gerar um desequilíbrio. Muito sapo vai ter que, digamos assim, estourar para algum lugar. E por isso que a sociedade toma atitudes como esse homem que eu introduzi aqui. Pegar o filho e se lançar do 13º andar. Por isso que acontecem tantas brigas, tantas maldades. Chega um momento que não dá mais. Só que, as pessoas engolem sapo e muitas vezes gospem em outras pessoas. O que mais acontece é as pessoas estarem engolindo o sapo do chefe lá no trabalho e cuspindo em casa para a esposa, para o marido, prejudicando o lar, prejudicando os filhos, destruindo para a própria casa. Isso é o que mais acontece. Pessoas que muitas vezes não têm nada a ver com aquilo são a vítima. E daí, muitas vezes, a esposa tem que engolir sapo, os filhos têm que engolir outros sapos. Por isso que nós precisamos entender uma coisa, a importância da oração. Deus, Ele dá conta de todos os sapos que nós viemos cuspir na presença dEle. Por isso que orar também é terapêutico, porque Deus nos entende, Ele suporta tudo aquilo que está nos apertando, nos embolando, nos agoniando. Quando eu oro, eu jogo para Deus, eu saio com a alma aliviada. Nós precisamos orar mais, é o que Davi está dizendo, é o convite ao equilíbrio, relacionamento com Deus, contato direto com esse Pai, falando com esse Deus, equilíbrio de vida. Irmãos, para encerrar, para a gente orar, nós precisamos olhar para isso aqui, colocar em prática na nossa vida. Todos nós, corremos o risco de ser o próximo a estar no fundo de uma cama em depressão. Aquele que está em pé, cuide para não cair, é o alerta da Bíblia. Eu estou aqui convidando vocês para serem ousados como Davi e fazerem uma oração dessa. Pedir para que o Senhor venha sondar, venha colocar na prova e que você tenha discernimento para saber que aquela prova é permissão de Deus. E a partir do momento que passou pela prova, fala: Senhor, ficou evidente que nisso aqui eu não estou aprovado. Então corrige para que eu venha viver em equilíbrio num mundo desequilibrado. Vamos se colocar em pé.
Aleluia. São verdades profundas ao nosso coração, meus irmãos. São verdades que, quando nós colocamos em prática, quando nós colocamos diante de Deus, nós vamos aprendendo e vamos confiando no Senhor, porque Ele nos sonda e nos conhece. Você precisa ter a coragem para dizer: Senhor, sonda-me e me conheces. Você precisa deixar Deus sondar você e conduzir você pelos caminhos eternos. Os caminhos eternos são os caminhos de Deus. E Deus quer te conduzir por um caminho maravilhoso. Há um caminho mais excelente. É o caminho de Deus. É o caminho que o Senhor sonda e você deixa Ele trabalhar na tua vida. O salmista está aqui dizendo: Senhor, pode tratar comigo. Pode trabalhar comigo. Tira aquilo que não lhe agrade, tire de minha vida. Você precisa dizer isso, porque no dia a dia que nós vivemos, não é isso que foi falado, no dia a dia são muitas influências negativas, são muitas coisas que nós ouvimos que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a verdade. Diariamente você é bombardeado com mentiras, diariamente você é bombardeado com influências negativas, diariamente você é influenciado até com amizades que parecem boas e coloridas, mas o fim dessa amizade é caminho de morte, morte espiritual. Separa você da verdade, separa você de Deus, separa você de bons princípios. Então, meus queridos, que o Senhor possa entrar na nossa vida e tratar conosco. Vamos falar com Deus uns 10 minutos, irmãos? Dobre teu joelho, se possível, se não sentado, em pé. Eu quero que você ore, eu quero que você fale com esse Deus. Uns 10 minutos, fale com Ele. Deixa Ele trabalhar na tua vida.